E aí, galerinha da Escola João Saturnino de Almeida, aqui quem fala é o professor Ívino. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade às nossas aulas online, pessoal. E na aula de hoje nós vamos falar sobre um conteúdo muito importante, sobre um tema muito importante para a historiografia brasileira, porque a gente não pode deixar de falar desse conteúdo, certo? Desse tema. É o tema os indígenas brasileiros. Pessoal, os nossos indígenas, falar dos nossos indígenas é muito importante para a gente entender a nossa história, a história de nós brasileiros. Não tem como falar, deixar de falar dos nossos indígenas, pessoal, ok? Então vamos lá. Ó, 1500 o Brasil foi descoberto ou foi uma conquista? É uma indagação que eu vou deixar para vocês responderem quando a gente retornar às nossas aulas. Vamos falar das nossas comunidades indígenas. Origens. Pré-história no Brasil. Teorias. Povoamento mongol. Já falei na aula anterior nessa questão do povoamento, como que o continente americano foi povoado. A questão lá do Estreito de Bering, que a hipótese que vieram lá da Ásia. Mongol é o continente asiático, que vieram lá da Ásia, descendo pelo Estreito de Bering, chegaram até aqui ao nosso continente americano, ok? É povoamento malaio-polinésio, que foi na questão das canoas, das embarcações das canoas, que vieram do Pacífico Sul, lá da Polinésia, assim vai. Povoamento australiano através das canoas do Pacífico Sul, novamente a questão que a hipótese que também que vieram por mar, em embarcações, em pequenas canoas, certo, pessoal? Destaques: sítio arqueológico de São Raimundo Nonato, no Piauí, que também aqui já foi explicado o que é. Eu não vou ser repetitivo na aula. Povos dos Sambaquis, que a gente vai entender um pouco aqui, um pouquinho. Vamos lá, ó. Ó, o povoamento da América, como já havia dito na aula passada, na semana passada, começou por aqui, ó. Vieram daqui, os povos, tá vendo aqui, ó, essa linha? E é uma hipótese, pessoal. Passaram aqui pelo Estreito de Bering, que é esse tracinho que eu fiz. Vieram pelo Alasca, que hoje pertence aos Estados Unidos da América. Vieram aqui para a América do Norte, que é onde está os Estados Unidos, o México e outros países. Desceram aqui a América Central e chegaram aqui, ó, na América do Sul. É geografia isso aqui agora. O Brasil se encontra aqui, pessoal, no continente americano, sim. Mas moramos na América do Sul, certo? Ó, movimentos migratórios. O homem chega à América. Outra hipótese importante para a gente conhecer sobre o povoamento no continente americano é aqui, ó. Vieram da Oceania em embarcações, em canoas, em pequenas canoas da Oceania aqui na Austrália, Nova Zelândia, e vieram também daqui, ó, das Filipinas para aqui, ó, também. É uma hipótese de como chegaram os nossos primeiros habitantes do continente americano. Não tem ainda uma datação exata, mas foi por volta de 12 mil anos atrás, mais ou menos, certo? Mas não é uma comprovação exata. Ainda há controvérsias nessa questão, pessoal, ok? Aqui, pinturas rupestres. Como eu já falei nas aulas anteriores sobre na pré-história mundial, não na pré-história americana. Pinturas rupestres foram deixadas pelos povos antigos, algumas pinturas em pedras rochosas em outros locais. Essas pinturas foram deixadas e existem até hoje, como a gente estamos vendo aí.
nessa pintura rupestre aqui. Só que essa pintura rupestre aqui é dos nossos indígenas, pessoal, ok? Não é dos povos africanos. Essa aqui é nossa, é daqui dos nossos indígenas brasileiros. Os sambaquis. O que eram os sambaquis? Eram restos de conchas, pessoal. Restos de concha que acabavam, esses primeiros habitantes do nosso continente, ou do Brasil, ou do continente americano, que acabaram deixando tipo montanhas de conchas. Isso daqui, essas montanhas. Essas aqui não eram apenas conchas. Eram conchas, restos mortais, ossos de animais e até de seres humanos. Como já falei, ó. Aqui, ó. Esse daqui são as montanhas de sambaquis que os povos indígenas brasileiros deixaram registrados dessas montanhas, pessoal. Ó, características antes da conquistas, antes no caso da conquista portuguesa, entenderam? Viviam em pequenas comunidades coletivas, sedentárias e semi-sedentárias. Sabe o que são sedentários, né, pessoal? Sedentário aqui não é a pessoa que faz academia, ó. Não é. Não tem nada a ver. Já expliquei isso em aulas anteriores. Sedentário aqui é as pessoas que se fixam no mesmo lugar durante um longo período. Nômade é aquele que não tem moradia fixa, que não fica no mesmo lugar durante um longo período. Isso é muito característico dos povos pré-históricos, ok? Eles praticavam agricultura de subsistência, plantavam mandioca, feijão, batata doce e milho. O que é agricultura de subsistência? Plantavam para viver, não era para vender, não era para trocar, era para viver, pessoal, para comer, para eles comerem, ok? Viviam também da caça, da pesca, coleta de raízes e frutos, inclusive do mar. Certo, pessoal? Principais características antes da conquista. Eles eram povos que utilizavam a igualdade, mais igualitária, porém havia distinções de gênero e idade. Quando fala de distinções de gênero e idade, havia, pessoal, tipo uma... Como eu posso falar? Um exemplo, homens tinham trabalhos que só eles faziam. Um exemplo, caça, guerra e proteger. Mas as mulheres praticamente eram elas que plantavam, colhiam lá nas suas pequenas roças, entenderam? Havia uma divisão ou distinções de tarefas aqui nesse período. Vamos falar um pouco de política na questão indígena aqui. O conselho era um grupo de homens que tinha um poder político enorme. O cacique era o líder daquele lugar, o líder mesmo. Ele era o cacique, era o líder. E já o pajé era o líder religioso da comunidade indígena ou das comunidades indígenas, certo? Vamos falar um pouco da língua, culturas. Heterogeneidade, o que é isso? É diversidade. Heterogeneidade é a diversidade que eles lidavam na questão da cultura artística, na questão da religião. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Antropofagia, caráter ritualístico. O que era antropofagia? Na verdade, pessoal, essa antropofagia era comer carne humana. Mas não quer dizer, pessoal, que eles estavam lá de boa, andando, quero ver alguém andando, vou comer, vou matar essa pessoa, vou assá-lo e vou degustar essa carne. Não era assim. Tudo na cultura indígena tem um porquê, e o porquê era a questão religiosa. Eles não matavam as pessoas para comer meu dia, um exemplo. Não era assim, pessoal. Não era assim. O que era que eles faziam? Essa antropofagia, eles matavam no caráter religioso, só em rituais religiosos, ok? Matavam em rituais religiosos para comer.
em rituais religiosos. Volto a repetir, em rituais religiosos, certo? Ó, ritual antropofágico. Tá aqui algumas cenas desses rituais antropofágicos na cultura indígena. Tem outra, não eram todos os povos indígenas que tinham essa prática antropofágica, ok? Não eram todos, eram apenas alguns povos indígenas que tinham essa cultura antropofágica, pessoal, ok? Ó, no início, quando os portugueses aqui chegaram, inicialmente de forma amistosa, porém a partir da colonização afetiva ocorreu um gradual genocídio. Como a gente vai saber, pessoal, quando os portugueses aqui chegaram, havia uma amistosidade entre os portugueses e os nossos indígenas. Mas no decorrer dos anos, essa amistosidade acabou, porque praticamente os indígenas foram acabaram morrendo na questão gradual genocida. Os portugueses cometeram um genocídio indígena devido às inúmeras guerras e principalmente às doenças trazidas pelo colonizador. Estamos vivendo um período complicado de uma pandemia devido ao coronavírus, pessoal, que é uma doença que se dissemina de forma muito rápida e de forma muito coletiva. E a gente não tem ainda tipo anticorpos para defender o nosso corpo, ou uma vacina, ou coisa semelhante, para que essa doença não venha se disseminar. Infelizmente está se disseminando. Nesse período aqui, pessoal, os indígenas não conheciam várias doenças, como a cárie, varíola e outras doenças. Os portugueses trouxeram essas doenças para a gente. Não porque eles quisessem também. Não, eles não vieram com essas doenças porque eles queriam. Mas eles tinham anticorpos que eles não morriam dessas doenças. Já os nossos indígenas não tinham essa proteção no organismo deles. Resumindo, acabaram morrendo mais das doenças que os portugueses trouxeram do que, logicamente, das guerras. Óbvio que morreram das guerras também, muitos. Mas as doenças acabaram dizimando vários povos indígenas. Hoje, os nossos indígenas sofrem um preconceito muito grande, pessoal. Sofrem também alguns problemas, como perca das suas terras, perda das raízes devido ao contato. Resumindo, perderam até as raízes, a sua cultura. Também muitos sofrem devido ao alcoolismo, de perderem muitas coisas na vida. Também sofrem devido às disputas de terras e à expansão do agronegócio. Aqui tá as fotos ou desenhos dos primeiros contatos dos povos indígenas com os portugueses ou com os europeus, pessoal. Avanço da colonização trouxe violência. Quando os portugueses decidiram avançar o território indígena, trouxeram, pessoal, uma violência muito grande. Tá aí uma das chaves da dizimação dos povos indígenas no nosso país, certo? Ó, tá aqui, ó, protestos a favor das terras indígenas Raposa Serra do Sol, lá em Roraima. Aqui, protestos a favor da terra de indígenas em Roraima, de novo, fotos. Isso vai ser nos dias atuais. Resumindo, os indígenas perderam muitas coisas, pessoal. Perderam a sua cultura praticamente. Óbvio que ainda existe. Eles tentam cultuar, fazer a sua cultura de forma bastante ríspida. Mas, infelizmente, muitos não conseguem. Perderam muitas coisas dos nossos indígenas. Ok? Espero que eu tenha ajudado nessa aula e até a próxima, pessoal.